Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 7. A Missa Nova. 54. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é a renovação e a representação do sacrifício da cruz. Por intermédio do Padre, Cristo oferece ao Pai, de maneira incruenta, isto é, não sangrenta, seu corpo e seu sangue, que havia imolado de modo cruento, isto é, sangrento, na cruz. A missa é, pois, um verdadeiro sacrifício, pelo qual os méritos do sacrifício da cruz nos são aplicados. Observação: representação no sentido de novo modo de presença. Onde se pode encontrar o ensinamento da Igreja? O Concílio de Trento ensina: na última ceia, à noite, quando for entregue, 1 Coríntios 11, 23, Cristo quis deixar à Igreja, sua esposa bem-amada, um sacrifício visível, como convém à natureza humana, pela qual o sacrifício cruento, que devia cumprir-se de uma vez por todas sobre a cruz, seria tornado presente e comemorado até o fim dos tempos, e teria sua virtude salvífica aplicada para a remissão dos pecados que cometemos a cada dia. Por isso, ofereceu a Deus Pai seu corpo e seu sangue, sob as espécies do pão e do vinho. É correto dizer que a missa é verdadeiramente um sacrifício em sentido próprio? O Concílio de Trento é formal. Aquele que disser que na missa não é oferecido a Deus um sacrifício verdadeiro e real, seja anátema. O mesmo concílio declarou que, por suas palavras, fazei isso em memória de mim, Cristo deu aos apóstolos o sacerdócio e o poder de celebrar esse sacrifício. Qual é precisamente a relação entre o sacrifício da missa e o da cruz? O sacrifício da missa tem a mesma vítima, o mesmo sacerdote, as mesmas intenções do da cruz. É o mesmo sacrifício, mas oferecido de um modo diferente. Qual é a vítima do sacrifício da missa? Nosso Senhor Jesus Cristo é a vítima do sacrifício da missa, como também do da cruz. É Ele que é essencialmente oferecido na missa, e não o pão e o vinho, que cessam de existir na consagração. Pode-se dizer que Nosso Senhor está presente na Santa Eucaristia como vítima? Sim, é como vítima que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Santa Eucaristia. Como Nosso Senhor, cujo corpo é doravante glorioso, pode estar presente em estado de vítima? Nosso Senhor está em estado de vítima na Santa Eucaristia, porque o seu corpo e o seu sangue, nela, são sacramentalmente separados, e porque essa separação sacramental tem por objetivo representar a separação física realizada pela paixão. Nosso Senhor não está presente todo inteiro, com o seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, tanto sob as aparências do pão, quanto sob as do vinho? Nosso Senhor Jesus Cristo, estando hoje vivo, ressuscitado e glorioso, a presença de seu corpo ou de seu sangue implica necessariamente a de toda a sua pessoa, corpo, sangue, alma e divindade. Seu corpo e seu sangue não podem mais estar fisicamente separados. Todavia, em si, por força das palavras consecratórias, é o corpo que se torna presente sob as aparências do pão, e o sangue sob as do vinho. O corpo e o sangue de Cristo estão, de um certo modo, separados pelo sacramento, por causa da dupla consagração. Essa separação sacramental do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo constitui uma imolação? A separação sacramental do corpo e do sangue de Nosso Senhor constitui uma imolação, enquanto representa a separação física que aconteceu durante sua paixão, e enquanto, por vontade de Nosso Senhor, aplica os frutos desta.
Há então na missa uma imolação mesmo? Há na missa uma imolação, mas sacramental. O Concílio de Trento afirma que na missa Cristo está contido e imolado de forma não sangrenta. Qual é o sacerdote do sacrifício da missa? O verdadeiro sacerdote do sacrifício da missa é como, sobre a cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que Cristo se ofereceu a si mesmo sobre a cruz, ao passo que se serve na missa de um sacerdote humano que age como instrumento de Cristo. Quais são as intenções do sacrifício da missa? Assim como o sacrifício da cruz, o sacrifício da missa é oferecido por Nosso Senhor em 4 grandes intenções: adorar a Deus, agradecer-lhe por suas bênçãos, reparar as ofensas que lhe foram feitas. Nesse último sentido, o sacrifício é dito propiciatório ou satisfativo, e obter suas graças para os homens. Em que sacrifício da missa é oferecido de modo diferente do da cruz? Sobre a cruz, Cristo imolou-se de modo cruento, isto é, sangrento. Na missa, Cristo o faz de modo incruento, isto é, não sangrento. Essa doutrina é a dos padres da Igreja? Santo Agostinho ensina: Cristo foi imolado uma vez em si mesmo. Todavia, é imolado todos os dias no sacramento. E Santo Ambrósio, do mesmo modo que, com efeito, por toda parte é oferecido um único corpo de Cristo e não vários, assim também um único sacrifício. 55. Quem negou que a missa é um sacrifício? Durante mais de 1000 anos, ninguém ousou negar que a missa é um sacrifício. Os católicos gozaram pacificamente desta verdade. Só no século XII, algumas seitas começaram a atacá-la. Mas foi, sobretudo, Martinho Lutero e o protestantismo que levaram numerosos cristãos a rejeitar este dogma. Como Deus nos revelou que a missa é um sacrifício? O fato da missa ser um sacrifício decorre claramente da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, Deus, por intermédio do profeta Malaquias, anunciava nestes termos um sacrifício vindouro. Do nascer ao pôr do sol, meu nome é grande entre as nações, e em toda parte um sacrifício de agradável odor é apresentado em meu nome como oblação pura. Malaquias 1:11. O que há de notável nessa profecia de Malaquias? Os judeus somente tinham o direito de oferecer sacrifícios em um único lugar, o Templo de Jerusalém. Ora, o profeta anuncia uma oblação pura, que será celebrada em todos os lugares do mundo. Desde a origem, os cristãos reconheceram aí o sacrifício da missa. Há no Antigo Testamento outros anúncios do sacrifício da missa? O sacerdócio de Cristo é prefigurado no Antigo Testamento pelo de Melquisedeque. São Paulo diz que Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, Melquisedeque somente é mencionado na Bíblia por ter oferecido um sacrifício de pão e vinho. Gênesis 14:18. É uma figura do sacrifício da missa, instituído por Nosso Senhor e cumprido sob as espécies do pão e do vinho. Os evangelhos falam da missa como de um sacrifício? Quando da instituição da missa, na Quinta-feira Santa, Cristo utilizou termos referindo-se a um sacrifício. Meu corpo entregue por vós, meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Podem-se citar ainda outras passagens na Sagrada Escritura? Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo opõe a mesa dos demônios à mesa do Senhor. 1 Coríntios 10, 18, 21.
Como a expressão mesa dos demônios designa os sacrifícios pagãos oferecidos aos ídolos, a expressão mesa do Senhor designa, pois, o sacrifício cristão. Do mesmo modo, a Epístola aos Hebreus afirma: nós temos um altar, do qual os que servem ao tabernáculo não têm a faculdade de comer. Hebreus 13:10. Ora, um altar é feito, por definição, para oferecer um sacrifício. O que dizem da missa os primeiros padres da Igreja? Os mais antigos escritos eclesiásticos falam da Eucaristia como de um sacrifício. Podem-se citar, entre muitos outros, a Didaquê, cerca de 100 anos depois de Cristo, o Papa São Clemente, ano 101, São Cipriano de Cartago, ano 258. O que a Didaquê ensina? A Didaquê, um dos primeiros escritos cristãos, declara: reuni-vos no dia do Senhor, parti o pão e rendei graças, depois de terdes confessado vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. O que disse o Papa São Clemente? São Clemente de Roma, Papa de 92 a 101, escreveu: o Senhor prescreveu que os sacrifícios e as ações litúrgicas sejam cumpridas em tempos, em horas precisos. Como São Cipriano de Cartago fala do sacrifício da missa? São Cipriano de Cartago, ano 258, consagrou sua carta 63 ao sacrifício da missa. Afirma nela que Cristo ofereceu seu corpo e seu sangue em sacrifício ao Pai, número 4, que ordenou celebrar esse sacrifício em memória dele, número 14, e que o sacerdote age como representante de Cristo, número 9. Pode citar mais um padre da Igreja sobre o sacrifício da missa? São Gregório Nazianzeno, ano 390, exorta assim um sacerdote: não cesses, homem de Deus, de rezar e interceder por mim, quando fizeres descer o verbo por tua palavra, quando separares de maneira incruenta a carne e o sangue do Senhor, quando tu te servires da palavra, as palavras da consagração, como de um gládio. O que se destaca nessa passagem de São Gregório Nazianzeno? São Gregório Nazianzeno menciona de modo muito claro a imolação incruenta de Cristo, realizada pela separação de seu corpo e de seu sangue por meio de dupla consagração. O que se pode concluir de todas essas passagens da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja? As passagens citadas, e ainda muitas outras, manifestam a evidência que não se pode negar que a missa seja essencialmente um sacrifício, sem trair o ensinamento de Cristo. Essa verdade do sacrifício da missa é de uma grande importância? Todas as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo são importantes e nenhuma pode ser impunemente negligenciada. Mas o sacrifício da missa está verdadeiramente no coração de toda a vida cristã. Um erro sobre esse ponto teria consequências catastróficas. Como o sacrifício da missa está no coração da vida cristã? A religião judaica do Antigo Testamento estava já centrada nos sacrifícios oferecidos no templo. Seria surpreendente se esses numerosos sacrifícios não tivessem correspondência no Novo Testamento. De fato, nosso Senhor veio, essencialmente, para se oferecer em sacrifício a seu Pai. Em nome de toda a humanidade, ofereceu esse sacrifício perfeito de adoração, de ação de graças, de reparação pelo pecado e de impetração. O essencial de nossa vida cristã deve ser nos unirmos, dia após dia, a esse sacrifício. Ora, é precisamente pela missa que o fazemos. Não se pode, pois, conceber o cristianismo sem a missa? Mesmo na ordem natural,
O sacrifício é um elemento essencial ao culto devido a Deus. Todas as religiões antigas tinham seus sacrifícios. Uma das provas da caducidade da religião judaica é precisamente o fato de que desde o ano 70 depois de Cristo, da destruição do Templo de Jerusalém, ela não pôde mais cumprir seus ritos sacrificais. Na época moderna, os protestantes tentaram inventar um cristianismo sem missa. É uma desnaturação completa da fé e da moral cristãs que levou, muito rapidamente, ao filantropismo utópico contemporâneo. Quando o homem cessa de oferecer sacrifícios a Deus, tende rápido a se tomar por Deus. Não é, sobretudo, a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia que é negada pelos protestantes? Lutero não negava uma certa presença real de Cristo no sacramento da Eucaristia, mesmo se a entendesse de modo herético. Por outro lado, rejeitava o ensinamento do sacrifício da missa e proferia a esse propósito as mais grosseiras injúrias. O que Lutero dizia do santo sacrifício da missa? Lutero anunciava claramente que desejava destruir a missa para atingir o coração da Igreja Católica. Por exemplo, quando a missa for derrubada, penso que teremos derrubado o papado, pois é sobre a missa, como sobre uma rocha, que se apoia o papado todo inteiro, com seus mosteiros, suas dioceses, suas universidades, seus altares, seus ministros e sua doutrina. Tudo isso será pó, quando se esfarelar a sua missa sacrílega e abominável. Lutero não admitia, todavia, que a missa pudesse, em algum sentido, ser chamada de sacrifício? Lutero admitia e empregava, às vezes, o termo sacrifício para designar a missa, mas somente em um sentido muito lato, uma coisa sagrada. Recusava obstinadamente que a missa fosse um sacrifício em sentido próprio. O elemento principal de seu culto, a missa, supera toda impiedade e toda a abominação. Dela fazem um sacrifício e uma boa obra. Lutero, De Votis Monasticis Judicium, 1521. O que é a missa para Lutero, então? Para Lutero, a missa é somente um simples memorial da paixão. Seu objetivo é instruir os fiéis, lembrá-los do sacrifício do Calvário, para provocar o ato interior de fé. Se fala de sacrifício, é unicamente no sentido de sacrifício de louvor ou de ação de graças, sem valor redentor. O que Lutero recusa de modo absoluto na doutrina católica sobre a missa? O que Lutero recusa de modo absoluto é que a missa tenha um valor propiciatório ou satisfativo, isto é, que aplique de modo atual e eficaz a nossas almas os frutos do sacrifício da cruz e que, assim, quite a dívida que temos para com Deus por causa de nossos pecados. O que significam precisamente as palavras propiciatório e satisfativo? O sacrifício da missa é dito propiciatório porque torna Deus propício em relação a nós, destruindo os motivos de cólera que pudesse ter para conosco por causa de nossos pecados. É dito satisfativo porque satisfaz a justiça divina, isto é, que faz o bastante, satisfacere, fazer o bastante para apaziguá-lo. O que diz Lutero precisamente sobre este assunto? Lutero ensina: a missa não é um sacrifício ou a ação de um sacrificador. Olhemo-la como sacramento ou como testamento. Chamemo-la bênção, Eucaristia ou memória do Senhor. O Santo Sacramento não foi instituído para que dele se faça um sacrifício expiatório, mas para que sirva para despertar a fé em nós e para reconfortar as consciências. A missa não é um sacrifício oferecido para os outros,
sejam vivos ou mortos, para pagar seus pecados, mas uma comunhão em que padre e fiéis recebem o sacramento, cada um para si mesmo. É um erro manifesto e ímpio oferecer ou aplicar a missa aos pecados, na qualidade de satisfação ou em favor dos defuntos. Quais as consequências litúrgicas dos erros de Lutero sobre a missa? Para Lutero, a liturgia da palavra deve tomar o primeiro lugar e a comunhão o segundo. Modificando progressivamente os ritos e as cerimônias tradicionais da missa, Lutero quis incitar pouco a pouco os fiéis a mudar a sua fé, mas aconselhou a não agir muito rápido. Para chegar segura e felizmente ao objetivo, é preciso conservar algumas cerimônias da antiga missa para os fracos, que poderiam ficar escandalizados pela mudança muito brusca. Os protestantes impuseram, pois, voluntariamente, sua nova crença de modo dissimulado, modificando pouco a pouco a liturgia. Os anglicanos, sobretudo, adotaram essa estratégia dissimulada, mas Lutero a havia anunciado de maneira muito clara. O padre pode muito bem arranjar-se de tal modo que o homem do povo ignore sempre a mudança operada e possa assistir à missa sem encontrar de que se escandalizar. Que mudanças Lutero introduziu na liturgia? Lutero combateu sobretudo o ofertório, que fez desaparecer, e o cânon, que modificou consideravelmente. Conservou o quadro geral da missa, mas apagou habilmente o essencial. No Natal de 1521, o culto luterano se apresentava assim: Confiteor, Introito, Kyrie, Glória, Epístola, Evangelho, Pregação, não havia ofertório, Santos, relato em língua vulgar e em voz alta da instituição da ceia, comunhão sobre as duas espécies, na mão e no cálice, sem necessidade de uma prévia confissão. Agnus Dei, Benedicamus Domino. O latim só apareceu pouco a pouco, desapareceu pouco a pouco. O que se pode dizer do ódio com que Lutero perseguia a missa católica? Lutero enxergou bem um ponto. Toda a vida cristã repousa sobre o sacrifício do Calvário, renovado de modo incruento sobre o altar. Desnaturar a missa é um dos meios mais eficazes para destruir a Igreja. Vários autores católicos destacaram que essa seria a obra do Anticristo. Pode citar algum desses doutores? Santo Afonso de Ligório advertiu gravemente: a missa é o que há de mais belo e de melhor na Igreja. Também o demônio sempre procurou, por meio dos hereges, privar o mundo de missa, fazendo-os precursores do Anticristo. Dom Geranger previne do mesmo modo. Se o sacrifício da missa se apagasse, não tardaríamos a recair no estado depravado em que se achavam os povos manchados pelo paganismo, e essa será a obra do Anticristo. Tentará todos os meios para impedir a celebração da Santa Missa, para que esse grande contrapeso seja abatido e que Deus ponha fim, então, a todas as coisas, não tendo mais motivo para as fazer subsistir. A Sagrada Escritura anuncia que o Anticristo combaterá o sacrifício da missa? O profeta Daniel anunciou sobre o tema do Anticristo: o poder lhe será dado contra o sacrifício perpétuo por causa dos pecados.